E aí, você é tricotomista, dicotomista ou monista? O quê? Não sabe a diferença? Então fique comigo que eu vou explicar. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Está começando mais uma videoaula das lições bíblicas adultos do terceiro trimestre da CPAD e o assunto hoje é sobre o corpo. É uma aula conclusiva, na verdade, sobre um assunto que começamos a estudar a respeito da criação de Deus, a formação do homem e da mulher, os papéis que Deus estabeleceu. E a aula anterior foi sobre a transrealidade que prevalece em nossos dias a respeito desse assunto. Mas hoje nós vamos ter uma conclusão abordando justamente a visão bíblica do corpo. O que a Bíblia diz a respeito disso. Uma aula muito importante e eu quero pedir para você, por gentileza, curtir esse vídeo, compartilhá-lo e também inscrever-se no meu canal. Nós vamos ler o texto áureo e também a verdade prática para iniciarmos o assunto, mas antes eu quero mais uma vez falar da nossa viagem para Israel. Você que deseja conhecer Jerusalém e Galileia especialmente, em 2025, mais precisamente no mês de junho, se Deus quiser, nós vamos viajar juntos para Israel. Mas, irmão Ciro, nós estamos em 2023, só em 2025. Pois é para que você tenha o tempo necessário para se preparar para essa importante viagem. Se você deseja saber mais sobre ela, entre em contato com a editora Chamada. Envie um e-mail agora mesmo para viagem@chamada.com.br, sem nenhum compromisso, porque eles vão lhe dar, na verdade, as condições para que você possa inteirar-se e, se desejar, fazer essa viagem. Eu vou ser guia para falar especialmente sobre escatologia em pontos, em lugares importantes, aqueles lugares proféticos por onde nós vamos passar. Então vai ser muito bom ter você comigo nesta viagem. Então não se esqueça do e-mail. Anote aí, viagem@chamada.com.br, coloque o seu nome e também o seu telefone, WhatsApp, para que a editora Chamada possa lhe enviar todas as informações. Muito bem, estamos então na lição de número 9, que será estudada presencialmente, se Deus assim permitir, no dia 27 de agosto de 2023. Uma visão bíblica do corpo. O texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, parte B. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E a verdade prática diz-nos o seguinte: o corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Veja que verdade prática importante. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Esta verdade prática está em perfeita sintonia com o texto bíblico da lição, mas também com Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O apóstolo João também disse que aquele que tem essa esperança, isto é, a esperança de ver o Senhor, purifique-se a si mesmo, santifique-se, purifique-se a si mesmo, assim também como ele é puro, diz o apóstolo João. Muito bem, o que nós vamos estudar nessa lição, aqui com base nessa verdade prática que resume aquilo que nós vamos estudar, é que Deus criou o ser humano, Deus nos criou para o louvor da sua glória.
É isso que diz 1 Coríntios capítulo 6, especialmente o versículo 20. E ele espera que nós, como regenerados que somos, sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, como o apóstolo Pedro nos ensina na sua primeira carta, capítulo 1. Portanto, continuamos sendo pecadores por natureza, mas agora lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E por isso mesmo devemos nos santificar. O texto áureo que lemos foi extraído de um conjunto maior de textos da perícope, que é 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 a 20, uma parte do versículo 13. Mas toda essa perícope aí aborda um assunto extremamente relevante sobre o nosso corpo, que deve ser santificado. Claro que o nosso ser como um todo deve santificar-se, o que inclui também o corpo. A ênfase dessa lição recai sobre a importância do corpo como templo do Espírito Santo, porque, como salvos, comprados por bom preço, como diz o texto bíblico, devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, fugindo da prostituição, bem como não praticando o que não convém, nem nos deixando dominar pelos embaraços. Por isso que o apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A salvação do corpo hoje não significa ausência do pecado, porque este só estará ausente quando formos glorificados naquele grande dia. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos juntamente com eles. Os mortos em Cristo que já foram também terão sido transformados, e iremos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Essa transformação, evidentemente, implica glorificação, porque em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo deixou bem claro que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Tragada, portanto, será a morte na vitória. É o último inimigo a ser vencido, diz a Bíblia, a morte, porque estaremos, portanto, glorificados, e aí sim, no corpo glorificado, o pecado não mais estará presente. Hoje, o pecado ainda está presente, a natureza adâmica, a natureza caída. Nós podemos, com a ajuda do Espírito, dominá-la. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós, mas ainda ela está presente. Por isso que nós ainda somos pecadores, só que somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas naquele grande dia, quando formos glorificados, o pecado não estará mais presente. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. O objetivo desta lição, então, é o seguinte: em contraposição aos conceitos secularistas, progressistas, que nós já temos aqui abordado, que propagam, claro, uma forma de vida transreal, como estudamos na lição anterior, ou seja, um sentido para além da realidade, muito para além, é verdade, ou seja, é uma forma de vida divorciada dos preceitos divinos. Então, em contraposição a tudo isto, esta lição enfoca as características do corpo do ser humano tripartido. E aí já vai uma dica a respeito aquela provocação que eu fiz no início dessa aula. Você é tricotomista, dicotomista ou monista? Aqui eu já estou fazendo uma provocação. A lição enfoca as características do corpo desse tripartido ser, o ser humano, que foi criado, formado e feito
para a glória do Senhor. Vamos então para o primeiro tópico, a criação do ser humano. O primeiro ponto, a origem da raça humana. E aqui eu quero fazer algumas considerações muito relevantes a respeito da criação. Eu tenho falado nas aulas anteriores, creio que nas 3 aulas anteriores eu enfatizei a respeito da criação imediata e a criação mediata. Alguns irmãos até me questionaram e disseram que eu estou equivocado, porque somente o universo que foi criado de maneira imediata, ex nihilo, do nada, e que isso não se refere ao ser humano, porque o ser humano foi criado no 6º dia, ou seja, já havia matéria, Deus já tinha criado a matéria com a sua palavra e por isso o homem não foi criado a partir do nada. Mas eu quero enfatizar que esses irmãos estão equivocados pelo seguinte, porque o ser humano não pode ser comparado aos demais seres, às demais criaturas. O ser humano, ele foi criado, formado e feito, e a criação do ser humano, ela antecede a sua formação, porque o ser humano foi criado antes de tudo, eu vou explicar isso, na mente de Deus. Como arquiteto que é do universo, ele criou, ele projetou o ser humano e na sua criação original, ele então já tinha na sua mente o homem como macho e fêmea. Quando diz ali macho e fêmea os criou, aquilo é a criação imediata. E depois, quando Deus sopra nas narinas do ser humano já formado, do homem formado, aquele sopro divino, quando Deus sopra nas narinas do ser humano o fôlego de vida, ali está a imago Dei, a imagem de Deus que foi soprada nas narinas ou nos narizes, como diz a versão corrigida, quando Deus soprou nas narinas do ser humano, ali já estava a parte imaterial que fora previamente criada. Mas antes de nós explicarmos isso de uma maneira mais detalhada, vamos aqui devagar, porque nesse primeiro ponto, a origem da raça humana, nós vemos, o autor destaca muito bem, que o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Ou seja, o ser humano, dentre as criaturas de Deus, quando Deus criou o universo, criou a terra em particular, o único ser que recebeu a imago Dei, a imagem de Deus, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus, foi o ser humano. Então ele tem a imago Dei, a imagem de Deus, que eu já expliquei na aula anterior, que esse termo latino significa a imagem de Deus conforme os seus atributos morais e não atributos naturais. Não vá confundir atributos morais com atributos naturais. Os atributos naturais são incomunicáveis. A onipotência, a onipresença, a onisciência, a imutabilidade. Agora, os atributos morais, o amor, a fidelidade, e etc., a bondade, tudo isso Deus detém, claro, na sua perfeição, mas ele comunica, são atributos comunicáveis. Quando Deus soprou nas narinas do ser humano o fôlego de vida, a imago Dei ali também foi soprada, claro, é na verdade a constituição moral do ser humano que advém de Deus. Mas Deus também dotou o ser humano de livre arbítrio. Não é que Deus fez o ser humano impecável. Ele, na verdade, ele foi feito perfeito, em certo sentido, mas ele recebeu a liberdade. Ele foi criado como um ser moral e não como um autômato, um robô. Não, um ser livre, um ser moral que podia escolher entre o bem e o mal. Por isso que Deus falou, olha, aqui vocês podem comer tudo, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. E nós vemos que o primeiro casal desobedeceu a Deus.
O autor cita aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. Por meio dela, nós professamos e ensinamos que o ser humano foi criado por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Isso, mais precisamente, está no nosso cremos, que faz parte da nossa declaração de fé. Quando você lê a nossa declaração de fé, você vê que antes de cada ponto ser apresentado, nós temos o nosso cremos, que é, na verdade, um conjunto de 16 pressupostos à nossa própria declaração de fé. Faz parte, portanto, da nossa declaração de fé, porque, como registro, é anterior à declaração de fé de 2017, se bem que nós já temos uma declaração de verdades fundamentais, que é de 1916, pela qual todas as nossas doutrinas principais já são apresentadas. Quanto ao nosso cremos, que faz parte da nossa declaração de fé, ele consta também do Jornal Mensageiro da Paz, que é publicado mensalmente pela CPAD, é órgão oficial das Assembleias de Deus, e o nosso cremos, para quem não sabe, ele surgiu em 1919. Neste ano de 1919, ninguém menos que Gunnar Wingren elaborou um texto, claro, com base na Declaração de Verdades Fundamentais, que foi publicada nos Estados Unidos em 1916. Isso, claro, foi espalhado pelo mundo, chegou também ao conhecimento dos nossos pioneiros, e Gunnar Wingren, que tinha vindo dos Estados Unidos, lá de Chicago, juntamente com Daniel Berg, ele, claro, mantinha contato com os irmãos ali de Chicago. Nós já explicamos aqui num vídeo que Gunnar Wingren e Daniel Berg tiveram contato com William Durham, que é praticamente quem melhor sistematizou a doutrina que nós professamos hoje, a doutrina bíblica que os pentecostais assembleianos professam. Então você vê que Gunnar Wingren, em sintonia com o que estava acontecendo lá também, em Chicago especialmente, e nos Estados Unidos de maneira geral, em 16 de abril de 1919, Wingren publicou no jornal Boa Semente um artigo intitulado Que Nós Cremos, com as linhas mestras da nossa crença, que constam hoje da nossa declaração de fé e que já estavam presentes na Declaração de Verdades Fundamentais, repito, de 1916. A partir desse artigo de Wingren, que foi republicado em 1930 no jornal Som Alegre, a CGADB, naquele mesmo ano, decidiu, na sua primeira Assembleia Geral Ordinária, que essa confissão de fé, redigida inicialmente por Wingren, deveria constar agora do Jornal Mensageiro da Paz, que foi uma fusão desses dois jornais que eu mencionei, o Boa Semente e o Som Alegre. Desde então, o cremos foi decidido que ele constaria do nosso Jornal Mensageiro da Paz. Claro que esse cremos passou por algumas revisões, nada que alterasse substancialmente o que nós cremos, mas a redação foi melhorada nas décadas seguintes, tendo a participação, claro, de grandes referenciais da fé assembleiana, até que em 1969 definiu-se o cremos que nós conhecemos hoje, com seus 16 pontos doutrinários muito bem elaborados, ou seja, o nosso cremos ali tem todos os pontos doutrinários que são desdobrados na nossa declaração de fé, que foi publicada em 2017. Então, é importante você observar que quando o autor cita a declaração de fé, ele está fazendo uma referência mais precisamente ao cremos. O cremos, que não faz parte dos artigos da declaração de fé, mas ele aparece logo no início dessa declaração como pressupostos para a própria declaração. Ou seja, tudo que está na declaração de fé
está em sintonia com o cremos e vice-versa. O cremos é como se fosse um resumo também da própria declaração de fé. O que o nosso cremos diz sobre a criação imediata, do ser humano? Diz no artigo 2º, você pode, se você tiver um mensageiro da paz, se você tiver a declaração de fé, está na página 21. Se você não tiver o livro ainda, você deveria ter, porque assembleano que se preza subscreve a sua declaração de fé. Se você for um obreiro, então, aí que não pode faltar na sua estante uma declaração de fé. Mas, irmão Ciro, declaração de fé, eu sigo a Bíblia. Pois é, você, nesse ponto, precisa entender o que é uma declaração de fé. Porque o que diz a declaração de fé? Cremos, professamos e ensinamos. Cada ponto doutrinário ali começa dessa forma. Cremos, professamos e ensinamos. Cremos no quê? No que está na Bíblia. Professamos o quê? O que está na Bíblia. Ensinamos o quê? O que está na Bíblia. Não é doutrina de homem. Nós, claro, cremos que derivamos todas as nossas doutrinas da Bíblia. Então a declaração de fé é apenas a relação, claro, dessas doutrinas com as referências bíblicas e com uma explicação sucinta, mas é, na verdade, uma lista de doutrinas bíblicas. Muito bem, o que diz o ponto 2 do nosso cremos? Cremos em um só Deus, e mais adiante diz, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Então aqui fica claro que o ser humano foi criado de modo imediato. Agora é preciso entender isso, porque muitas pessoas dizem, não, o que foi criado de maneira imediata foi só o universo, porque Deus criou o universo a partir do nada, ex nihilo, do nada, foi uma criação imediata a partir da própria palavra de Deus, como diz lá Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Mas é aí que você precisa entender o que de fato significa essa criação imediata. Claro, é ponto pacífico que o universo foi criado de maneira imediata, pela palavra de Deus, ex nihilo, do nada. Agora, tal como numa obra arquitetônica, eu tenho explicado, o ser humano foi criado de modo imediato, pois Deus não foi apanhado, claro, de maneira desprevenida, como eu já tenho falado. Porque alguém pensa, por exemplo, que Deus formou o homem, colocou no jardim e só depois Deus foi perceber que o homem estava só e precisava de uma ajudadora. Claro que não. Na mente de Deus, no projeto de Deus, na criação original de Deus, já estavam contemplados homem e mulher. Então é isso que nós explicamos e talvez para muita gente ainda não ficou muito claro, porque está escrito que o homem foi criado no 6º dia. Só que quando você estuda com maior cuidado, você vai ver que no 6º dia da criação ocorreu a criação mediata, ou seja, a formação do homem, seguida, claro, posteriormente, da formação da mulher, porque o homem foi formado a partir do pó da terra, a mulher foi formada a partir do homem, a partir de uma de suas costelas. Mas ambas as formações, e aí que está um detalhe importante, ambas as formações foram precedidas da criação ex nihilo, isto é, Deus formando o ser humano a partir de uma matéria-prima que foi criada pelo próprio Deus. Claro, irmão Ciro, mas o ser humano não foi criado no 6º dia? No 6º dia já existia essa matéria-prima, então não pode ter sido uma criação ex nihilo. Há um pequeno detalhe que nós precisamos observar. Além da matéria que Deus criou antecipadamente, para depois formar
o ser humano no sexto dia, há também a criação na mente de Deus. Isso que precisa ser entendido. Por quê? Tanto a criação do universo como a criação do ser humano abarca 3 etapas. A criação propriamente dita, que nós estamos chamando de criação ex nihilo, ou criação imediata. A formação, que é a criação mediata, quando Deus já tinha a matéria-prima para dar forma. E também, claro, a chamada conclusão da obra, o acabamento, ou a feitura, porque nós fomos criados, formados e feitos. Então veja, é importante notar isso, que tanto na criação do universo como na criação do ser humano, essas 3 etapas precisam ser observadas. A criação ex nihilo, a feitura, ou digo, a formação, e em terceiro lugar, a feitura. O que isso significa então? Antes de dar forma ao pó da terra, o Senhor já tinha criado de modo imediato a matéria-prima. Mais que isso, já havia criado em sua mente o ser humano como macho e fêmea. Ou seja, a imago Dei, a imagem de Deus, foi soprada nas narinas do homem em sua criação imediata, mas ela já existia quando Deus criou o homem de forma imediata. Então perceba isso, que o Senhor, quando Ele, o Criador, quando Ele projetou o ser humano, ali não houve nenhuma preferência. Ele, na verdade, projetou homem e mulher para que ele se completasse. Na hora de dar forma, aí Deus forma primeiro o homem. Ou seja, é o princípio da prioridade. E Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Quando Deus sopra nas narinas da massa que foi formada, o fôlego de vida, para que o homem fosse feito alma vivente, nesse sopro está justamente o que nós atribuímos à criação imediata. Quando Deus cria todas as coisas a partir do nada, ele teria já, claro, criado, ele tinha criado já o homem, o ser humano, na condição macho e fêmea, como uma obra arquitetônica. Repito, o arquiteto, ele cria, ele projeta como vai ser uma determinada obra. Aí, em seguida, a equipe de engenheiros vem para dar forma àquela ideia original. Então, na ideia original de Deus, já estava o homem e a mulher, Adão e Eva. E depois eles foram formados, claro, primeiro o homem, porque Paulo deixa claro lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13, primeiro foi formado Adão, depois Eva. Agora, o que o autor destaca muito bem é que Adão e Eva não foram apenas, ou não são apenas nomes próprios. Referem-se antes à origem da raça humana. Adão foi o primeiro homem a ser formado a partir do pó da terra, e Eva, a primeira mulher formada a partir do corpo de Adão. Não é por acaso que Eva é chamada a mãe de todos os seres humanos. E Adão, o próprio termo Adão, também significa homem. O ser humano, portanto, homem e mulher, macho e fêmea, é coroa da criação de Deus. Porque, embora homem e mulher sejam criaturas da terra, o ser humano seja criatura da terra, Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7, numa referência ao homem mais precisamente. Esse sopro divino é a evidência de que o ser humano foi criado ex nihilo, ou seja, na mente de Deus, assim como o universo. Deus criou tudo a partir do nada e depois ele deu forma ao que estava previamente criado. Isso não aconteceu com os animais, por isso que o homem é a coroa da criação. Os animais foram criados pelo poder da palavra de Deus, claro. A massa original foi criada ex nihilo e depois Deus deu forma também aos animais. Só que no caso do ser humano, a diferença está que Deus soprou nas suas narinas esse fôlego de vida, claro que compreende também a chamada imago Dei, a imagem de Deus. Mas vamos agora para o segundo ponto,
a constituição do ser humano, porque o autor ressalta que por meio da nossa declaração de fé, nós também professamos e nós ensinamos que a natureza humana consiste em duas partes, uma interna e outra externa, e três substâncias, espírito, alma e corpo. Ou seja, dependendo do ponto de vista, nós podemos ser bipartidos ou tripartidos. Em que sentido nós somos bipartidos? Nós somos bipartidos no sentido de que somos formados por homem interior e homem exterior, como Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, isto é, se deteriore, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, nesse sentido, nós somos bipartidos. Agora, em outro sentido, numa análise mais ampla, nós somos tripartidos. Em que sentido? Nós somos tripartidos porque essas duas partes, exterior e interior, uma delas é a parte material, ou seja, o corpo ou a carne, e a parte interior, essa, na verdade, abarca duas substâncias, por assim dizer, ou dois elementos, que são justamente o espírito e a alma, onde a palavra de Deus, inclusive, penetra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz claramente que a palavra de Deus penetra na divisão, ou a ponto de dividir a alma e espírito, porque ela vai exatamente lá na divisão da alma e do espírito. Agora, em que sentido nós somos tripartidos? Nós somos tripartidos porque somos formados por espírito, alma e corpo, como diz lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. No início dessa videoaula, eu fiz uma provocação. Você é tricotomista, dicotomista ou monista? Por quê? Porque essas são as três posições quanto à constituição humana. Claro que nós, da Assembleia de Deus, nós defendemos o que para nós é claro na Bíblia, a tricotomia, porque o ser humano é apresentado como tripartido. Esse termo tricotomia vem da botânica, né? Tricotômico, tricotomia, tricótomo, que fala de três partes. Mas existe também a dicotomia e o monismo. Vamos começar pelo monismo, que é uma doutrina heterodoxa, defendida especialmente pelos adventistas. Segundo o monismo, a pessoa humana é um ser unificado. Corpo, alma e espírito, na verdade, seriam apenas aspectos de um todo e não um acoplamento de partes separadas. Repito, é uma posição heterodoxa defendida pelos adventistas que diz o seguinte: o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. E nesse caso, veja, para eles também não existe estado intermediário. Quando uma pessoa morre, como é um todo, a gente fala muitas vezes da doutrina do sono da alma. Não é bem sono da alma, porque eles não dizem que a alma dorme junto com o corpo. Eles dizem, na verdade, que corpo e alma são, na verdade, unidos de maneira tal que quando o corpo morre, a alma também estaria morta. A alma, a mente, morre os pensamentos e tal. Então, isso para nós é até mais do que uma doutrina heterodoxa, que eu estou usando aqui um termo mais suave, chega a ser para nós uma heresia. Mas temos também a posição dicotomista, ou a dicotomia, também conhecida como dualismo. É uma simplificação teológica pela qual se considera os termos alma e espírito como sinônimos. Essa posição é defendida principalmente pelos nossos irmãos calvinistas. Nós preferimos, porque vemos clareza nos textos bíblicos, a doutrina tricotômica, a tricotomia, porque nós vemos claramente na Bíblia que o ser humano é formado por três partes. E essas três partes são distintas.
as quais formam uma unidade. Formam uma unidade no sentido de que, por exemplo, a alma não está presa ao corpo no sentido de que, eu preciso libertar a minha alma, como dizem até os defensores daquela transrealidade que estudamos na aula passada. Não, a alma, ela na verdade funciona de acordo com o corpo, porque Deus fez o ser humano como um ser formado por 3 partes, mas essas 3 partes se completam. Não é para que uma tenha independência em relação à outra. Agora, isso é diferente da visão monista, porque a visão monista não vê essas 3 partes, mas vê, na verdade, apenas 3 aspectos de uma única parte. Por isso que é monismo. Então, na tricotomia, o ser humano é formado por 3 partes que são distintas e formam uma unidade. Jesus é um exemplo disso, o autor até menciona, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Quando ele morreu, ele entregou ao Pai o seu Espírito, ou seja, o Espírito foi para Deus, foi para o Pai, ficou, na verdade, sob o controle do Pai, e o corpo ficou na sepultura, ou seja, houve uma separação. E aí, claro, cabe explicar também por que a tricotomia ela é prevalecente, no nosso caso, em relação à dicotomia. É porque nós vemos a Bíblia explicando, mostrando que há diferenças entre espírito e alma. Os nossos irmãos calvinistas, eles preferem, na verdade, tratar isso como palavras sinônimas. Mas, quando nós olhamos atentamente para a Bíblia, nós vemos funções diferentes. Funções diferentes. Falando aqui de corpo, alma e espírito, por exemplo, o corpo, nós já vimos na aula anterior, é o invólucro. O corpo é o invólucro do homem interior e tem os 5 sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E esse corpo, claro, como veremos daqui a pouco, será transformado por ocasião da ressurreição. A alma é onde está a nossa personalidade. Ela é formada pelas 3 faculdades, o intelecto, o sentimento e a vontade. O intelecto, a faculdade pela qual pensamos. O sentimento, a faculdade pela qual sentimos, ou seja, a parte sensorial. E a vontade é a parte volitiva, é a parte pela qual nós tomamos decisão e somos levados a agir. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, ali diz, por exemplo, que as almas estão conscientes debaixo do altar. Ali o paraíso, podemos chamar assim, é o caso dos mártires do período tribulacional. Claro que alma ali não significa que o espírito vai para um lado, a alma vai para o outro. Não, ali é uma referência à alma mais espírito. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que alma e espírito são inseparáveis. São distintos, porém são inseparáveis. O espírito que seria, então? Se a alma é onde está a personalidade, se a alma é onde estão essas 3 faculdades, sentimento, intelecto, sentimento e vontade. O espírito seria o quê? O espírito é justamente o que distingue o ser humano de todas as formas de vida. É o componente pelo qual se tem comunhão com Deus. Por isso que Jesus falou que o Pai procura os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, quando a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que o espírito fica sob o controle de Deus, o pó volte ao pó como era, ou o corpo volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu, significa que a parte imaterial que Deus soprou nas narinas do ser humano fica sob o controle de Deus. E é ele que, no caso do salvo, claro, ele leva essa parte imaterial, chamada aí de espírito, mas é espírito mais alma, porque, repito, são 2 partes inseparáveis, têm funções diferentes, mas são inseparáveis, porque o espírito é uma partícula de Deus no homem, vamos dizer assim, que serve única e exclusivamente de canal de adoração, de glorificação a Deus. E está ligada à alma. No caso dos pecadores, claro, essa parte, o espírito, está bloqueada.
mas os seres humanos têm uma alma, que é também uma alma imortal. Bem, feitas essas distinções, então, entre dicotomia, monismo e tricotomia, que é a nossa posição, vamos agora para o terceiro ponto, queda e restauração humana. O autor destaca aqui os efeitos deletérios da queda. O pecado original afetou inteiramente todas as áreas do nosso ser, e não apenas o corpo. Afetou tudo. Por isso, é necessário que nós hoje, como cristãos regenerados, tenhamos uma conduta irrepreensível. É isso que se requer, tanto no espírito como na alma e no corpo, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida espiritual não pode, o autor destaca, ser desassociada do corpo. O espírito, a alma e o corpo, repito, formam uma unidade. Não vá confundir com o monismo. O monismo fala de 3 aspectos. Nós estamos falando de 3 partes. O monismo fala de 3 aspectos de uma mesma unidade, que é o corpo. Eles não creem que há 3 partes. E a Bíblia diz claramente que há 3 partes. Por isso que há também o estado intermediário, que a Bíblia mostra claramente as almas conscientes após a morte. Tanto lá em Lucas capítulo 16, naquela história de Rico e Lázaro, como também lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, que eu já citei. Então, nós precisamos ter uma conduta irrepreensível, que abrange todo o nosso ser, pensamentos, sentimentos, vontades, ações, comportamento de maneira geral, a nossa aparência, tudo isso deve glorificar a Deus. E Pedro foi muito claro, o autor cita aqui 1 Pedro capítulo 1, e especialmente nos versículos 13 a 16, Pedro fala sobre a vida de santidade. Se houvesse tempo, nós poderíamos até fazer um estudo específico sobre esse texto, porque ele é muito importante. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 a 16. Só alguns pontos aqui para você anotar. De acordo com essas palavras de Pedro, a vida de santidade começa com uma disposição mental, porque ele disse, cingindo os lombos do vosso entendimento. Então veja, a santificação começa com uma disposição mental. Segundo, a vida de santidade pressupõe domínio próprio e equilíbrio, porque Pedro diz, sede sóbrios. 1 Pedro ainda, no capítulo 1, versículo 13, parte B. Então, tem a ver com equilíbrio, domínio próprio. A vida de santidade só é possível mediante a graça de Deus, porque Pedro também disse, esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, parte C. Outro ponto, a vida de santidade implica obedecer a Deus. Pedro falou como filhos obedientes. Outro item, a vida de santidade é uma vida de renúncia. Pedro destaca, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. E ele também diz que a vida de santidade tem como modelo de conduta o próprio Deus. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui estão os versículos, a ênfase dos versículos 15 e 16. E, finalmente, a vida de santidade abrange toda a vossa maneira de viver, toda a nossa maneira de viver, como está no versículo 15, a parte B. Ou seja, a santificação abrange a totalidade do nosso ser. Ela sempre começa no espírito, atinge as faculdades da alma, intelecto, sentimento e vontade, a pessoa passa a ter bons pensamentos, bons sentimentos, boas vontades, e isso, claro, exterioriza-se por meio do corpo. Não vá querer inverter a ordem. Há pessoas que querem santificar as pessoas por fora, mas a santificação do Espírito começa, a santificação do Espírito Santo
começa a partir do espírito humano, todo o vosso espírito, alma e corpo. Vamos para o segundo tópico, a visão bíblica do corpo. Primeiro ponto, é um reforço daquilo que nós já estudamos, a parte exterior do homem, chamada de corpo, do grego soma, também carne, sarx. Não vá confundir com carne no sentido de natureza adâmica, natureza caída, ou obras da carne. Aqui a carne é uma referência ao tecido, essa parte material, ou seja, o invólucro da parte imaterial do ser humano, essa parte, claro, que envelhece, que morre. Morre, na verdade, quando ocorre a separação entre as partes material e imaterial. A parte imaterial, a alma e o espírito, que são diferentes, são distintos, mas são inseparáveis. Essas duas partes, claro, formando uma unidade também do homem interior, essa parte que fica sob o controle de Deus na morte. No caso do ímpio, vai para o Hades, para o lugar intermediário, um lugar de tormentos. Não é o inferno final ainda, mas é um lugar intermediário, uma antessala do inferno propriamente dito. No caso do salvo, não, ele vai para o paraíso, que é uma antessala do céu em toda a sua plenitude. Porque, claro, o céu em toda a sua plenitude só vai ser desfrutado a partir do arrebatamento da igreja. Muito bem, então o corpo deve ser entendido, biblicamente falando, como invólucro dessa parte imaterial do ser humano, e o corpo, claro, envelhece, morre quando ocorre a separação, como nós já mencionamos. Invólucro, entretanto, não significa prisão do homem interior, já que espírito, alma e corpo, no caso do salvo, comprado por bom preço, formam uma unidade. Então, o corpo não é a prisão da alma, mas é, na verdade, o templo do Espírito Santo. Então, veja como o corpo é importante, biblicamente falando. Aí vem o segundo ponto, templo do Espírito Santo. Mais que o invólucro do homem interior, o corpo do salvo é esse templo. Somos morada de Deus em espírito, diz Efésios capítulo 2, versículo 22. Por isso, o nosso corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Isto é, devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, afastando-nos de atos imorais, como a prostituição, pois nossos corpos são membros do corpo de Cristo. Veja, há pessoas que torcem esse texto aqui dizendo, tem que glorificar a Deus com o corpo, então eu vou dançar e tal. A pessoa acha que glorificar a Deus com o corpo é dançar, por exemplo. E a pessoa tenta encontrar aqui forçosamente, um abono à dança, à adoração extravagante que hoje em dia prevalece, em algumas igrejas especialmente, mas aqui Paulo não está falando disso. Paulo está falando em glorificar a Deus pelo corpo, não se prostituindo, não pecando, ou seja, cuidando bem do seu próprio corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Já o terceiro ponto, que é importantíssimo do ponto de vista escatológico, aqui fala do corpo glorificado na ressurreição. E aqui o autor destaca 3 pontos importantes. Primeiro, a ressurreição de Cristo, que aniquilou o império da morte, como diz lá Hebreus capítulo 2, versículo 14. A Bíblia diz que Cristo experimentou as mesmas coisas que nós e venceu como homem, participando das mesmas coisas que nós, e garantiu aí a nossa ressurreição também. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé, diz a Bíblia, seria vã. Então, graças a Deus que ele ressuscitou, foi feito as primícias dos que dormem, e porque ele ressuscitou, os que morrerem em Cristo, os que morreram e os que vierem a morrer em Cristo também, naquele grande dia, no dia do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo também disse, escrevendo aos Filipenses, que a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso. Um outro destaque do autor é o estado intermediário entre a morte e a ressurreição,
onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente, como eu já destaquei. Lembrando que, no caso dos ímpios, eles vão para o Hades. É lá que estão os ímpios, de acordo com Lucas capítulo 16, versículos 22 a 31. Claro que nos tempos do Antigo Testamento, a Bíblia menciona ali que havia um abismo separador. Os salvos também estariam no Hades, só que era um lugar ali de consolo, de conforto, porque havia um abismo que os separava dos ímpios. Quando Jesus morreu, fica claro que ele transportou esses justos dos tempos do Antigo Testamento para um lugar que Paulo identifica como paraíso ou terceiro céu, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 4, que está em perfeita sintonia com Apocalipse 6, 9 e 10, que menciona os mártires do período tribulacional que estarão debaixo do trono de Deus. Um terceiro destaque que o autor faz nesse ponto ainda é o corpo carnal não podendo herdar o reino de Deus. Por isso que a necessidade de uma glorificação. O que é mortal se revestirá de imortalidade e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Por isso é que haverá então essa glorificação, que é a última etapa, diz o autor, da nossa salvação. Porque quando estudamos sobre salvação, a soteriologia bíblica, nós vamos ver que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos, claro, fomos justificados, já temos certeza aqui agora da nossa salvação. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. A Bíblia diz: operai a vossa salvação com temor e tremor, segui a paz com todos, ou seja, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse sentido, a santificação, como parte da nossa salvação, fala desse elemento atual, progressivo, esse aspecto, né, da nossa salvação no presente. Então, no passado, nós fomos salvos, fomos justificados. No presente, como santos, progressivamente estamos cada vez mais salvos. E no futuro, seremos salvos no sentido de glorificação. É nesse sentido que Paulo falou que a nossa salvação agora está mais próxima do que quando aceitamos a fé. É a glorificação. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Vamos então para o terceiro e último tópico, a visão secular do corpo. Aqui, mais um pouco da doutrina progressista ou da doutrinação progressista, secularista que prevalece nos dias de hoje, porque nós já estudamos aqui sobre hedonismo e narcisismo em lições anteriores. Então, esse primeiro ponto é uma repetição do que já estudamos, hedonismo e narcisismo. Devemos manter o corpo saudável, já que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, versículo 20. Antes dessa conclusão, dessa perícope, Paulo diz que todas as coisas, disse ele, me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Na pós-modernidade, o zelo pelo corpo não tem sido observado por muitos, justamente por causa desses dois pecados em pauta, o hedonismo e o narcisismo. O hedonismo, que é aquela filosofia mundana que diz: se algo dá prazer, então é bom. Não importa princípios, não importa se é pecado ou não, dando prazer, isso deve ser observado. E o narcisismo, que é também um tipo de idolatria, nós estudamos sobre a idolatria da autoimagem ou do narcisismo propriamente dito, até citamos lá na mitologia o caso de Narciso e Eco, e é daí que vem a palavra narcisismo, porque narcisismo é justamente o culto à própria imagem. Narciso na mitologia era aquele rapaz, mitologia greco-romana, né? Aquele rapaz que ficava olhando para a sua própria imagem, ele não queria saber de mulher. Eco era uma ninfa que gostava dele, que chamava por ele: Narciso, Narciso, eu te amo. E ele não queria saber de mulher, ele preferia contemplar a sua própria imagem, na verdade até porque ele pensava que a sua própria imagem era outro homem. Então veja aí, ele estava na verdade se auto-idolatrando, daí que surgiu o narcisismo, que refere-se ao amor excessivo que uma pessoa tem por si mesma. E por isso mesmo, claro, a pessoa persegue o corpo ideal,
por meio de uma boa estética e a qualquer custo, e se porta muitas vezes com ostentação em busca da autorrealização. O segundo ponto, erotização e libertinagem. Veja que Deus criou a sexualidade. O sexo em si, o ato sexual em si não é pecado, mas a sexualidade que Deus criou, ela deve ser, como já vimos em outras lições, monogâmica, heterossexual, pura, dentro dos limites do casamento e do uso natural do corpo, conforme a nossa declaração de fé, que está em perfeita sintonia com Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, Hebreus capítulo 13, versículo 4 e Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. O pecado, portanto, não está no ato sexual, e sim na perversão de seus propósitos, conforme a nossa declaração de fé. A erotização do corpo, então, nesses tempos trabalhosos, é explorada nas mídias, artes, música, literatura, etc. E, como resultado, há no mundo uma conduta sexual desregrada, imoral, sem qualquer limite. Claro que temos livre-arbítrio, embora este livre-arbítrio tenha sido afetado aí pelo pecado, né? Estamos sofrendo esses efeitos deletérios do pecado, mas a palavra de Deus ensina: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, você tem livre-arbítrio, mas você, como cristão, você não vai fazer aquilo que prejudica o seu corpo. Há muitas coisas que não estão previstas na Bíblia, em termos de mandamentos, mas por meio desse princípio você sabe que são vedadas a nós porque prejudicam o nosso corpo. O terceiro e último ponto, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio, portanto, mas o que isso significa? Ainda temos livre-arbítrio, né? Mais uma provocação, porque tem os irmãos aí de outras tradições, os calvinistas, por exemplo, que dizem, não, somente Adão e Eva tiveram livre-arbítrio, nós temos livre agência. Nós preferimos manter esse termo, livre-arbítrio, claro, entendendo que o atributo em si continua, mas ele foi afetado pelos efeitos deletérios do pecado. É livre-arbítrio no sentido de que você é um ser livre para escolher, para tomar decisões. Só que você só vai conseguir tomar boas decisões, especialmente com respeito à salvação, se você for iluminado pelo Espírito Santo. Daí vem a nossa ideia, claro, também bíblica, da graça preveniente, que nós estudamos, creio que foi na lição de número 2, a graça que vem para capacitar o ser humano. É claro que, diante do exposto, essas liberdade e autonomia foram afetadas pela queda, a ponto de não podermos fazer boas escolhas sem a ajuda do Espírito Santo. O salvo sabe que sua vida pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo diz, não sabeis que não sois de vós mesmos, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou seja, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se alguém quer fazer boa escolha, claro, tem que priorizar a vontade de Deus. O autor faz menção também do existencialismo ateu. Os homens não regenerados ou desviados do evangelho têm propagado essas ideias secularistas e promovido a banalização do corpo. Esse existencialismo ateu afirma que para descobrir o sentido da vida, cada indivíduo deve usufruir de uma liberdade incondicional. Em outras palavras, o ser humano está livre de qualquer moral divina e pode exercer total controle sobre o seu corpo. Por isso, os adeptos dessa falsa filosofia, dessa vã filosofia, defendem, inclusive, como já estudamos, até a legalização do assassinato de seres humanos não nascidos, isto é, que ainda estão no ventre materno, na condição intrauterina. Também defende a prostituição, a legalização das drogas e até mesmo do suicídio, o autor menciona, assistido. Agora, não vá confundir suicídio assistido, eu tenho um vídeo aqui explicando isso, as diferenças, não vá confundir suicídio assistido com eutanásia.
Aliás, as pessoas às vezes confundem eutanásia com ortotanásia. E tem um outro termo também que não é muito conhecido, mas é o que é mais praticado, é chamada distanásia. Nesse vídeo que eu tenho aqui no meu canal, eu explico tudo isso. A eutanásia, claro, é um tipo de, vamos dizer assim, assassinato, porque na eutanásia, o médico, ele leva o paciente à morte. Ele leva o paciente à morte. Quando ele injeta uma substância, uma injeção letal, ele provoca a morte do paciente. Nós cremos que isso não é permitido a nós porque significa tirar a vida. O caso da distanásia, como o próprio termo já diz, eutanásia é o prefixo aí, tanásia você sabe que tem a ver com morte, né? Thanatos. Eutanásia, esse prefixo eu, aí tem a ver com uma coisa boa, uma coisa agradável. Então, eutanásia seria boa morte, porque na verdade seria antecipar a morte de alguém para que a pessoa pare de sofrer. Só que isso pode ser feito de maneira natural, sem a necessidade de provocar, que é o caso da ortotanásia. A ortotanásia significa morte correta, porque na ortotanásia o médico não age ativamente para tirar a vida de ninguém, ele apenas suspende ali o uso de alguns medicamentos que estariam prolongando uma vida de péssima qualidade. Desliga equipamentos ou suspende medicamentos que apenas estão prolongando ali de maneira dolorosa a vida da pessoa. Se esses medicamentos forem tirados, alguns equipamentos forem desligados, alguns órgãos que estavam funcionando apenas para dar à pessoa o status de viva, mas sendo que a pessoa já estava praticamente morta, vegetando, então isso é chamado de ortotanásia. A distanásia, que é o que tem acontecido muito, é quando a pessoa já não tem nenhuma qualidade de vida, mas os médicos ali, claro, a pedido da família, vão mantendo equipamentos e vão ali também ministrando alguns medicamentos para prolongar a vida da pessoa, fazendo com que ela tenha uma morte ainda mais dolorosa, né? Agora, o suicídio assistido é como se fosse uma eutanásia, mas só não é eutanásia porque o próprio paciente é que ingere substâncias e tal, sob a orientação de um profissional da área médica. Tá certo? Não vamos prosseguir, esse assunto é interessante, mas não é o assunto mais precisamente da nossa lição, mas temos um vídeo aqui tratando disso. Chegamos então à conclusão e eu quero convidar você para lermos aqui a conclusão feita pelo autor. Diz o seguinte: criado da terra à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar espírito e alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Por favor, curta esse vídeo e compartilhe e não deixe de inscrever-se. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.